Ô carioca! Ô carioca! Carioca! Conheço as esquinas, vi gente morrer. Ei, deixa eu viver, minha música alta, deixa eu viver. Jesus na causa, amigos na casa, faz valer, ok. Dia bom, dia ruim, eu faço valer. E são lutas, plays, vermes, reis, rua. Faz valer uma ideia quente, marcas de batom, pago à vista essa vida. Então, irmão, deixa eu viver. Alô, mundo! Eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mais Você Vai Sozinha, um papo sobre viagem e outras coisas mais. E hoje eu assumo que a gente tá caindo mais pra categoria outras coisas do que viagem mesmo. Mas vocês vão entender depois. Vem comigo. Primeiro, deixa a minha convidada se apresentar, é que o nome dela é gringo e é muito chique e eu não tenho nem roupa pra falar seu nome. Se apresenta, Marie. Meu nome é Joelle Marie Declercq, mas todo mundo me chama de Marie, acho que é mais fácil. Eu sou jornalista da Vice nos últimos 5 anos e acho que é isso, né? Então, a Marie é repórter da Vice Brasil, escreve principalmente sobre temas sociais como os protestos de rua no Brasil e artigos relacionados à saúde mental, feminismo, política. E, além disso, a gente é colega de Twitter e vizinha de bairro, aqui na Bela Vista. Bela Vista, pô. Melhor bairro. Pode falar palavrão? Não, pode falar Bela palavrão. Vista, porra! Não venham pra cá, deixa a Bela Vista como ela tá, não mudem. Enfim, se você der uma passagem rápida na página da Marie dentro do site da Vice, eu coloquei o link aí na descrição, é uma página que lista as contribuições dela, você vai ver que traz, por exemplo, uma entrevista com o diretor franco-argentino Gaspar Noé, uma análise do decreto do governador de São Paulo, João Dória, que sufoca o direito à manifestação, e uma crítica à cultura do skincare. Eu também gosto muito de escrever sobre sexualidade, trabalho sexual também, são temas que é muito do meu interesse nos últimos 5 anos. E só para complementar, eu tenho um documentário, uma série, já tem 2 episódios, chama Transe, e o primeiro episódio eu falo sobre diretoras de pornografia do Brasil, e o segundo foi sobre o trabalho das cam girls, também brasileiras. E tudo isso está no site da Vice? Tudo isso está no site no YouTube, tá a série, Transe, dê uma olhada lá, por favor. Criticaram muito que eu não sei falar girl. Não sei falar muito bem essa palavra, mas sou brasileira, né? Tenho esse direito, mas eu gosto muito de fazer essa pesquisa de trabalho sexual e tal. É uma área que eu gosto. E bom, o seu trabalho como repórter te levou para Berlim como bolsista num programa para mulheres jornalistas. Mas espera aí, eu tô me adiantando. Eu tava lendo suas coisas e eu fiquei com essa sensação que você tem, assim, um jeito para conseguir transformar qualquer assunto em algo sério. Tipo, tem um post de sei lá o que viral do Jason Momoa, sabe? Ou mesmo o texto sobre skincare, que é recente, né? Que você publicou semana passada. E, ao mesmo tempo, você consegue tornar palatável assuntos que são mais difíceis, mais espinhosos, como o documentário que você acabou de falar ou as reportagens que você faz sobre prostituição. Você já viu dessa forma? Especialmente sobre sexo, antes de ser jornalista, de sonhar de ser jornalista, eu sou formada em Direito, né? Eu sou bacharel em Direito no Mackenzie. Eu sempre tive muito interesse em ler sobre sexo, e especialmente prostituição e outros tipos de categorias que envolvem sexo. Eu sentia uma falta de seriedade muito grande por falta dos jornalistas que escreviam isso. Eu acho que tem muito moralismo e também sempre um tom meio condescendente, meio zoeiro com as próprias mulheres e pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então eu sentia muita falta disso, de realmente um relato bom, informações colhidas. E eu acho que a minha oportunidade na Vice, né, que eu entrei como estagiária, foi isso, assim, eu vou fazer o que eu sinto falta de ler. Então, a minha primeira grande coisa, eu fiz uma reportagem bem extensa sobre a Brasileirinhas, né, que é a maior acho que não é mais a maior, né, mas é uma das maiores produtoras de pornô no Brasil. E aí, depois disso, eu comecei a me envolver mais com a galera, conheci muita gente, comecei a organizar o Pop Porn. Organizei só 2 edições, hoje em dia não estou mais na organização. O Pop Porn, para quem não sabe, é um festival que tem aqui em São Paulo. Como é que você define Pop Porn? Pop Porn é um festival de pornografia, sexualidade também, né? E acho que até subcultura um pouco, assim. E ainda rola? Eu não sei como é que vai ser esse ano, assim, mas rolou por 8 anos, eu acho. E eu comecei a frequentar a partir do 4º ano.
sou muito amiga das pessoas do pop porn e durante 2 anos eu fiquei como curadora / palestrante. E como que você foi parar do Mackenzie na Vice? É a pergunta, né? Eu sempre gostei muito de direito, a minha ideia era sempre ir para o direito criminal, na verdade. Eu trabalhei como estagiária num escritório, mas aí eu fiquei fiquei um pouco desiludida com a profissão de advogada, eu achava uma coisa meio ruim. Tranquei a faculdade, trabalhei 1 ano em bar, eu trabalhei no Hangar 110, caso alguém lembre do Hangar 110, eu trabalhei lá como barman durante uns 3 O Raul tá fazendo um chifrinho ali, ó. Frequentou, né? Trabalhei lá, maravilhoso. Gosto muito das pessoas de lá. E aí, sem querer, assim, muito desiludida, eu fui indicada para uma vaga de estagiária de redação. Perguntaram, você tem experiência? Não. Escrever, não. Mas aí eles pediram um texto teste, assim, para mim, eles gostaram. Eu entrei como estagiária e fiquei. Foi muito doido isso e é 5 anos. Eu acho que é o meu trabalho mais duradouro da vida. Não, certamente. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Calma, é ótimo. Eu tenho 28, eu entrei 5 anos com... deve ser o seu mais longo. Eu entrei com 23, eu era um neném. Vai, se pegou pra criar. Pegou pra criar. Vai, se faz isso, né? Faz isso. E eu tenho uma reportagem específica na Vice que foi o que te levou pra Berlim como bolsista, né? Que reportagem foi essa? Eu fiz umas 4 reportagens sobre um grupo de 4chan, é um fórum virtual, né? Que existe, meio chan e tal, chamado Dogolachan. Esse grupo é formado por basicamente homens muito frustrados e iludidos, com mulheres e minorias. Eles passaram quase 10 anos ameaçando a Lola Aronovitch, né? Que acho que muita gente deve conhecer. Esse caso da Lola Aronovitch, o cara foi condenado recentemente. Foi, acho que 42 anos de prisão. Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês acompanharem também, porque finalmente saiu a decisão judicial, acho que foi em novembro, dezembro do ano passado. Foi, né? Dezembro, eu acho, ou novembro. O que aconteceu foi que eu comecei a escrever essas matérias porque deflagrou uma operação da PF chamada Operação Bravata. E acho que foi em maio, eu não lembro direito. E eu comecei a escrever sobre eles, eu vi que tinha uma certa falta de informação sobre isso. Quem realmente tinha as informações era a Lola, mas nem todo mundo, né, acessa muita coisa dela e tal, embora ela seja uma das maiores feministas assim, do Brasil. Eu fiz uma reportagem, falei da questão de Realengo, porque parece que eles influenciaram muito o massacre de Realengo em 2010 ou 12, não lembro agora. Nossa, mas tem tempo isso aí. Tem tempo, eles estão muito tempo na ativa, que antes eles eram conhecidos como homens sanctos, uma coisa assim. Tá. E sempre fizeram essas ações na internet, tipo de fazer sites racistas, guia de como estuprar mulheres. É sempre conteúdos para gerar indignação, cliques e chamar atenção para eles. Isso era um método muito comum deles. E qualquer pessoa que eles consideravam inimigos, no caso da Lola, por exemplo, eles criavam sites com conteúdos racistas, misóginos, e assinavam com o nome dela, entendeu? E outras pessoas também que eles fizeram isso. Quando eu escrevi essa reportagem, eles começaram prontamente, eles acharam minhas redes sociais, que é fácil, e começaram a me atacar. Acho que foi uma questão de gênero nisso, porque eles pegaram fotos minhas sensuais, sei lá, e ficaram, tá vendo? Ela é uma vagabunda, blá blá blá. E também falaram muito dessa questão de eu gostar de pornografia e tal, e começaram a me mandar ameaça de morte. Claro, tava um puta alvo, né? Começaram a me mandar ameaça de morte. Não foi nada perto que a Lola passou, assim, mas... Não, até porque o caso da Lola é muito longo, né? Ela, inclusive, ela fez o lobby, uma palavra meio feia, mas ela ajudou a criar um projeto de lei que foi aprovado, que acho que criminaliza a misoginia na internet, a Lei Lola e tal. A Lola é uma pessoa muito importante, assim, nessa história, porque ela que realmente conseguiu levar o Marcelo, que é o líder, Marcelo Valle é o líder desses caras, levou pra prisão. Então, eu fiquei recebendo por 2 meses a ameaça de morte deles. Eu acompanhava também no fórum deles, eles falando que queriam me matar, que iam matar meu pai, acharam o endereço do meu pai. Foi bem ruim. A Vice me deu suporte nisso e tal, só que eu tava super mal, assim, falando, meu Deus, né? Tipo, não sei o que eu faço.
E chegou uma amiga minha, jornalista, que é a Thaís Sganzella, ela é editora do Global Voices. Ela veio, amiga, tem um programa aqui do Repórter Sem Fronteiras, alemão, chama Repórter Ohne Grenzen, né? E é um programa para jornalistas, não é para jornalistas mulheres, né? É para jornalistas que vivem em zonas de conflito ou que receberam ameaças no campo virtual. Eu me inscrevi sem pretensão nenhuma, assim. A bolsa era 3 meses, tudo pago por eles, e o jornalista receberia um curso de segurança digital para ativistas e jornalistas. E a ideia é voltar para o Brasil e disseminar esse conhecimento. E eu fui aprovada. Eu fui selecionada, eu fiquei completamente chocada, assim. Você ficou super surpresa. Eu fiquei muito surpresa, porque eu não imaginava. E eles me falaram depois, quando eu estava em Berlim, nossa, seu caso era muito diferente, é uma questão de gênero, então a gente quis ver você lá. Como que eram os outros casos? Eu fui selecionada junto com mais 5 pessoas, né? Eu fui selecionada com Kennedy Wema, que ele é da República Democrática do Congo. Ele tem uma rádio comunitária chamada Rádio Solé. É um cara super legal. O Mohammed, que eu esqueci o sobrenome dele, ele é um jornalista, programador, um puta jornalista. Ele é do Egito. E ele trabalha num site que foi censurado pelo governo egípcio, Mahalas, uma coisa assim, o nome do site. Tsuhur, que é da Geórgia, só que ela trabalha num site que reporta sobre o governo sírio, sobre a Síria, na verdade, em geral. E tinham 2 turcos. Tinha o Julio Garcia, que ele é de um site chamado Imprensa Comunitária, que ele é da Guatemala. E 2 turcos que já estavam vivendo em Berlim, que trabalham. Um deles trabalha no Tagesgazette, que é uma revista, uma publicação que tem em Berlim, que é escrita em alemão e turco, porque tem uma grande comunidade turca na Alemanha, assim, desde acho que dos anos 70, eu acho, já tem umas gerações aí. E ele trabalha no Tagesgazette e ele saiu do país dele porque ele foi. Esse é o Eran. Ele saiu do país dele porque ele foi perseguido na faculdade lá, que ele dava aula, ele é advogado. E agora ele trabalha como jornalista. E o outro é um fotógrafo, o Anda. Ele é um fotógrafo em zona de conflito e ele foi condenado como terrorista na Turquia. Todos eles, a gente se juntou em Berlim para ter esse curso durante 3 meses. E que esse curso dava o quê? Era basicamente um curso começando bem do básico, explicando os princípios da internet, vigilância do Estado, vigilância comercial, né? Então, vigilância do Estado, Turquia, governo, por exemplo, Erdogan e tal, o que um Estado pode fazer na vigilância de cidadãos. E também vigilância comercial, que é tipo Google, Facebook, de colher nossos dados. Acho que a gente teve uma boa introdução nisso. E aí a gente começou a aprender ferramentas como criptografia, né? Tipo criptografia PGP, como criptografar e-mail, como manter seu celular mais seguro. Era mais esse tipo de coisa bem básica, na verdade, só que pra mim foi... eu não sei nada sobre isso, por exemplo. Eu não sei, na verdade, é mais fácil do que a gente imagina. Assim, criptografia é um pouquinho mais difícil. PGP, se você for fazer criptografia PGP, que é por e-mail, que você tem que... você tem que ter milhões de coisas lá, baixar um monte de programa. Mas foi bem legal de aprender isso. E você já tinha ido para Berlim? Não, foi a primeira vez na minha vida indo para a Europa. Antes disso, eu só tinha ido para a Disney. Que bonitinho. Em Orlando. E tinha ido para Cancún. Família, né? Viagem de família. Berlim é muito, cara, reúne a modernidade mundial, né? Nossa, e os muito. modernos paulistanos são tudo em Berlim. O sonho molhado do paulistano é ser Berlim, na verdade. Eu descobri isso, assim, quando eu estava em Berlim, porque é o sonho do paulistano, assim, especialmente da galera do techno, assim, todo mundo... Total. Todas querem ser Berlim. Eu entendo, porque é muito da hora, assim, a cidade. Eu fiquei chocada, assim, quando eu fui lá. E pra onde mais você foi? Eu fui pra Berlim, onde eu fiquei, né, eu fiquei hospedada, eu fiquei 3 meses lá, eu fiquei em Kreuzberg, perto do parque Görlitzer Park, que é maravilhoso. Eu fui pra Praga, eu visitei Praga, Londres e Lisboa. Mas você foi sozinho? Lisboa e Londres, sim. Praga eu fui com Gonzo, que é... Tá. Lisboa e Londres é super tranquilo de ir sozinha, né? Cara? Não tem
Apesar que tem, assim, eu tenho amigas que relataram coisas desagradáveis em Portugal, porque tem essa coisa com a mulher brasileira. Eu acho que é o macho latino, assim, a instituição do macho latino, porque Itália, Espanha, acho que um pouco Grécia também, e Portugal, acho que a gente tem muita coisa parecida com as origens do Brasil. O Brasil tem muitas coisas parecidas com a origem desses lugares, então tem uma instituição do macho latino, entendeu? Mas assim, eu fui para Portugal algumas vezes. Aliás, Portugal, me convide de novo. Eu tô com Portugal saudade de tudo. vocês. Saudades Portugal. Manda notícias. E eu não passei em nenhum tipo de situação complicada, mas nem perto disso. Muito pelo contrário, me senti super segura. Londres, dependendo da parte de Londres, é uma cidade muito grande, né? Dependendo da parte de Londres onde você tá, pode ser mais complicado. A Itália dá pra ser um saco. Eu vou falar uma coisa, de uma pessoa que a primeira vez na vida foi pra Europa. Foi suave. Tranquilo. Foi suave. Eu acho Mas a gente é paulistana, né? Então Cara, também... o estresse que a gente passa aqui no Brasil, eu amo o Brasil, eu odeio pagar pau pra Europa, desculpa, europeu, mas dane-se, não vou ficar pagando pau, mas... Cara, é estresse aqui, sabe? Tipo, lá é bizarro porque eu demorei 2 semanas pra andar com o celular na mão, sabe? Porque aqui eu não ando. Sim. Então é muito de Pra boa. se libertar, né? Falar, tipo, É. nossa, eu posso andar com o celular na mão e tá tudo bem. É muito de boa. Eu achei, sei lá, teoricamente, o bairro que eu morei em Berlim, Kreuzberg, ficava perto de Cottbus-Setor, que é tipo uma região lá. Ai, todo mundo falava que é perigoso, porque tem viciado em heroína, tem gangue de pessoas vendendo drogas. Mas, gente... Tudo bem. Era tudo bem, nossa, era tranquilo. Ninguém... Tudo bem, vinham perguntar se queria droga, mas os caras que querem vender droga pra você, eles não querem que você seja assaltada, entendeu? Sim. É ruim pra eles. Então eu achei muito de boa, assim. Eu acho que o conceito do europeu de violência, de um lugar violento, é muito diferente do que a gente entende como um lugar violento, sabe? Você acha que a nossa violência é mais institucionalizada? Ela tá em todo lugar, né? Com certeza é uma violência institucionalizada. Eu acho que aqui é mais pobre mesmo. A gente é um país de terceiro mundo, né? Então acaba sendo pior, sabe? A pobreza, tudo bem, tem muito morador de rua. Tipo, em Berlim, especificamente, tem muito morador de rua. É um problema e tal, mas... O que eles falam que é um lugar pobre, pra mim é um lugar de classe média, sabe? Quando... Agora eu vou lá atrás, hein? Anos 90. Quando o Public Enemy veio pro Brasil, sei lá, em 90 e pouco, levaram eles pra uma favela, acho que em Heliópolis. Uhum. E eu lembro dessa frase dos caras no jornal, tipo... Ser pobre nos Estados Unidos e ser pobre no Brasil é uma coisa bem diferente. A gente não tinha ideia. Eles estão certíssimos. É isso mesmo. É isso. É uma coisa que eu expliquei muito pra eles. Eu falei, cara, ser pobre no Brasil, os caras moram numa condição muito precária. Não tem esgoto, sabe? Não tem condições mínimas, assim, que o Estado deveria fornecer, sabe? E na Alemanha, não, assim. Porque a Alemanha também é um Estado muito do welfare, né? Da Seguridade Social. Acho que altamente também. Eficiente, né? É altamente eficiente. Tudo bem, né? Tem muitas pessoas da Romênia, né? Que eles são ciganos. Eu não sei se é ofensivo falar cigano, mas lá falar gypsy é ofensivo. Então tem essa população de rua lá, tem muito imigrante que foi pra lá e o Estado não tem como comportar aquilo, então tem preconceito, tem xenofobia. Mas ainda assim, no Brasil é muito mais tenso, assim, sabe? Ser pobre no Brasil é muito, muito pior, sabe? E a gente tá falando aqui de São Paulo, né? Imagina que ser pobre lá pra dentro, Brasil profundo, é outra coisa. E daí você foi como convidada da Bolsa pra, enfim, aprender essas coisas junto com outras pessoas e você voltou pra cá e mudou alguma coisa na forma como você trabalha? Com certeza. Primeiro que, assim, os alemães, eles têm um conceito de privacidade muito pesado, assim, muito mais avançado do que a gente tem no Brasil. É mais por causa do histórico deles também, né? Tipo, eles tiveram a Alemanha nazista, né? O Terceiro Reich. E que também tinham essa coisa de vigilância, espionagem, e depois, assim, foi direto depois para a Guerra Fria, e teve, né, a Alemanha Oriental, né, Stasi, que era o órgão de inteligência lá, né, e teve também muita vigilância e muita espionagem. Eu acho que com isso eles realmente têm uma preocupação muito grande, assim, dos limites do Estado, assim, de vigilância, né. Então eles são muito avessos à rede social. Eles não gostam do Facebook. O Facebook, por exemplo, ele tem um monte de propaganda por Berlim falando de privacidade. Tipo, meio que assim, vem usar o Facebook. A gente se importa com a sua privacidade. Mas eles odeiam, sabe? Tipo, eles odeiam o Instagram, que é do Facebook, né? Odeiam o Google.
Acho que tem um negócio, assim, de... Olha, essas empresas, elas pegam seus dados, sabe? Que é uma coisa que aqui a gente não tá nem discutindo, né? Não tá, Em né? algumas bolhas, mas... Porque é difícil também, né? A gente tá discutindo uma coisa tão... A gente ainda discute o acesso à internet, entendeu? Se a gente tá conseguindo acessar a internet, ainda a gente discute, tipo, de internet, a neutralidade da rede, né? A gente tem o Marco Civil e tal, mas a gente não tem, de fato, uma neutralidade na internet, né? Então, a gente tá discutindo ainda a operadora que vende pacote ilimitado de WhatsApp, Facebook... E que elas vão ter acesso só àquelas informações que tá no WhatsApp e no Facebook. Como a gente vai discutir privacidade nisso, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, eu tive uma reunião preliminar com o meu treinador, que é um jornalista chamado Daniel Mosbrucker, que ele escreve muito sobre isso, sobre vigilância. E ele ficou meio chocado, assim, quando ele falou, como é que é o brasileiro, ele é nas redes. Não existe muito privacidade, assim, a gente realmente... Como ele é nas redes, zoeira, sabe o Rue BR, é isso. Alemão não entende meme, é horrível. Que país horroroso pra morar, alemão não entende meme, eu quase morri naquele lugar, ainda bem que os egípcios adoram meme. Tem senso de humor. Tem, os egípcios são os brasileiros do Oriente Médio, assim, eles são perfeitos. Gostam de dançar, são fervidos. Eles são ótimos. Mas aí eu lembro que quando eu contei pra eles essa questão de privacidade, assim, se realmente existe uma discussão, se a gente se importa o que o Facebook tá fazendo com nossos dados, ou o Google, eu falei, não, sabe, isso é uma discussão até um pouco privilegiada, assim, e ele ficou chocado, ficou, como assim, não sei o que, eu falei, é isso aí, você tá falando de um país de terceiro mundo, você tá falando da Alemanha, que é maravilhoso, sabe, tem leis passando no Congresso falando que, sabe, não pode usar nossos dados, complexo, né? E o Brasil tá em que posição no ranking de número de usuários, assim, tipo, terceiro, quarto? Deve ser depois dos Estados Unidos e China, alguma coisa assim. É bem isso, assim, a gente é muito usuário, assim, de Twitter, Facebook, então, assim, eu tive um treinamento no Facebook, não vou criticá-los e tal, embora... Foi bem ruim o treinamento e tal. Mas, eles realmente, assim, eles se importam muito com o Brasil, entendeu? Porque é muita gente usando o WhatsApp especificamente, sabe? E foi uma coisa que eu questionei muito no Facebook. Eu falei, cara, como é que vocês podem falar que vocês não podem controlar fake news? Vocês acabaram de eleger um presidente no Brasil. Não vocês, mas uma ferramenta de vocês foi crucial para a eleição de um presidente que disseminou, cuja a campanha ajudou a disseminar notícias falsas, sabe? Tipo, olha a dimensão do que vocês estão fazendo. Eles não me responderam, obviamente. Falaram, Deu aquela resposta política de que, nós sabemos que esse assunto é muito importante e estamos fazendo o melhor para, sei lá. Eles meteram 6 jornalistas dentro de uma sala fechada, a gente tava puto, né, na hora do treinamento. Mas... é aquele War Room da... Não. Isso é outra coisa. Foi um treinamento bem, assim, bem básico para segurança em jornalistas, o que o Facebook fornece de ferramentas. A gente já sabia, basicamente, bastante coisa e tal. Mas foi esse momento engraçado, assim, da bolsa e tal. E também a gente conversou, a gente foi pro parlamento alemão, a gente foi pro Reichstag, a gente conversou com dois deputados do Partido Verde de lá, chama Die Grüne. Que não tem nada a ver com o Partido Verde daqui, é uma coisa totalmente diferente. É diferente, assim, eu acho que... Eu acho que eles são menos conservadores do que o PV daqui, assim, sabe? Eles são mais rede. O PV ainda existe? Eu nem sei. Eu não sei. Onde está o PV? Onde está o PV, né? Um abraço pra você, PV. Eu acho que eles são mais rede, assim, sabe? Mas eles têm uma participação grande, assim, no parlamento e tal. Eles são realmente um partido grande, especialmente em Berlim, eu acho. E, a gente teve reuniões com esses 2 deputados para falar sobre a situação do jornalista em cada país. Porque o Repórter Sem Fronteiras ele vai falar sobre isso, né? Sobre violações à liberdade de imprensa, perseguições do Estado contra jornalistas ou perseguições de empresas, de terceiros. É muito a pauta deles, assim. Então foi uma coisa que a gente reportou muito. Eu falei muito estava na época das eleições, estava estourando esse negócio. Eu falei, isso aí, o jornalista está sendo agredido, está sendo perseguido. Nas redes sociais ele está sendo atacado o tempo todo por bots.
Também falei das condições de trabalho precárias do jornalismo, que não muda nunca e tal. Então foi interessante, assim, eu senti o interesse deles, né? Acho que eles queriam muito mais saber do que realmente falar, a gente vai ajudar, mas é mais saber. Que acho que é meio isso que eu tava tentando perguntar, tipo, como exatamente eles podem ajudar no caso das perseguições que você estava sofrendo, te dar algumas ferramentas para você se proteger, mas isso não significa que você vai deixar de fazer seu trabalho. Exatamente, né? Eu acho que o que realmente foi importante ali foi eu conseguir agregar esse conhecimento, me proteger mais. Eu acho que tem certas coisinhas que a gente pode fazer para se proteger, evitar de usar o WhatsApp. O WhatsApp, embora as mensagens elas serem criptografadas, nem o WhatsApp poder analisar, né, e até um terceiro, assim, conseguir, evite, porque os metadados, né, os metadados é basicamente seus dados e com quem você está se comunicando também, né? Os dados dos dados, os metadados, né? Então, isso, por exemplo, o Facebook, né, que é dono do WhatsApp, ele tem acesso a metadado, né? Então, isso é algo que ele pode compartilhar com as autoridades, por exemplo, e tal. Então, assim, use o Signal, não sei se você conhece o Signal. Sim. O Signal é muito bom, porque... Telegram? O Telegram é bom, eu acho. Telegram é meio a mesma coisa com o WhatsApp. Telegram é russo, né? Sempre tem essa preocupação, assim. Não é do Lulinha, galera. Não é do Lulinha. Lulinha não é tão bom, assim. Mas o Signal é um coletivo, se eu não me engano, assim. Tá. É bem... não sei se tudo é muito seguro, mas eu considero o Signal uma forma bem segura. Usar ProtonMail, que é um e-mail criptografado, de ponta a ponta. Tem várias medidinhas, assim, que você pode fazer, sabe? É interessante. E eu pretendo dar esse curso. Especificamente, eu gostaria de dar para estudantes de jornalismo, ativistas. Eu pensei muito... E também algumas agências de jornalismo, tipo a Mural, a Voz da Comunidade. Assim, algumas que são pessoas, são jornalistas que falam mais da periferia. Acho que esse conhecimento não chega muito, especialmente nessa galera mais de periferia e tal. Eu acho importante, sabe? Porque também não vou ficar falando com um monte de jornalista já velho de guerra, porque eu acho que já tem um conhecimento, assim. Não, e esse é um conhecimento que você tem que levar pra gente também estar fazendo reportagem denúncia, que pode sofrer perseguições por alguns jornalistas de cultura pop, que faz. Exatamente. Eu queria falar muito com gente que faz polícia, sabe? Sim. Acho importante isso, tipo, pessoas que denunciam violência policial. Eu ainda tô planejando eu tô no meu planejamento, mas eu pretendo muito fazer, assim. Demais, que puta coisa pra contar. Eu acho bem importante. E você continuou, mudou alguma coisa pra você depois de fazer a bolsa, voltar? As ameaças que você estava sofrendo continuou igual ou você passou a lidar com isso de uma outra forma? As ameaças, elas cessaram até antes de eu ir pra bolsa. De vez em quando... assim, na época que eu recebi as ameaças, eu fiquei quieta, sabe? Porque eu fiquei assustada. Eles mandaram e-mail pra Vice, falando que iam me matar, que ia matar todo mundo da Vice. E a gente a gente fez uma denúncia na polícia. Tipo, eu falei com um cara do MP, com um promotor de crimes digitais do MP. Não foi de tanta ajuda assim, porque é apenas uma ameaça, não é nada de concreto. Esse argumento é muito bom, né? Então, quer dizer, se ele cortar meu braço, daí você tem uma coisa concreta? Tem muita falta de aparato aqui, de investigação, assim, especialmente para crimes digitais, assim. Eu nem culpo muito o promotor, assim, sabe? Eu acho que ele tava sendo até bem honesto, assim, comigo, sabe? A gente fez denúncia, sabe? Tipo, a gente colocou, assim, Vice realmente me deu um suporte jurídico, assim, para isso, para tentar me proteger e tal. Então eu fiquei quieta, sabe? Tipo, eu não queria falar sobre isso, porque eu também acho que eu tava dando muito palco, eu ia dar muito palco pra eles, porque é no final que eles gostam. Mas aí quando eu tava na bolsa, o Marcelo Valle, ele foi condenado a 42 anos de prisão, que é o líder desse Dogolachan. Aí depois, vou abrir a porteira, foda-se, sabe? Tipo, então, eles mandaram uma ameaça agora, os gato pingado que restou desse grupo, que agora estão na Darknet e tal, né? Se você tiver Tor, você consegue achar, é muito fácil. Eles mandaram e-mail pro João Willis, falando que ia matar o João Willis, que ia matar... É bem sério, eu acho super sério isso, sabe? Mandar mensagem... Quando o João Willis, ele falou que renunciou do cargo dele e tal, eles mandaram... Parece que o João Willis, ele reportou ao Sérgio Moro, né? Nosso ministro da Justiça. Ele reportou isso pro Sérgio Moro. E eu lembro que a Mônica Bergamo, ela fez uma matéria. Ela não, mas os repórteres dela. A equipe fez uma matéria e reproduziram
algumas partes do e-mail, inclusive a assinatura, que é Emerson Cetim. Emerson Cetim era um dos caras do Dogolachan, que agora ele tá foragido. Acho que ele foi pra Espanha, não sei o que aconteceu com esse cara. Mas assim, não é o Emerson que fez o e-mail, eles assinam sempre com o nome do Emerson e qualquer outro inimigo possível e imaginável que eles tenham. E tava lá, comando especial, Marcelo Valle. Aí, sabe assim, só que a equipe da Mônica Bergamo, eles não conheciam o que é o Dogolachan, e eu até tuitei e falei, isso é, tipo, restos do Dogolachan. Isso é eles fazendo o que eles sempre fazem, é mandar e-mail ameaçando, intimidando, pra pessoa ficar assustada e meio que sair de cena, parar de falar. Eles fizeram muito isso com a Lola, assim. Eu acho a Lola uma pessoa muito corajosa, sabe? Muito corajosa. A história dela é incrível. Não, ela segurou uma onda pesadíssima. Eu não ia aguentar, assim. cara. Eles fizeram muita coisa horrível com ela. Mas tem um lance que, quando eu entrevistei a Lola, numa dessas matérias que renderam as ameaças de morte contra mim, eu perguntei, eu falei assim, você já se sentiu, assim, realmente, em algum momento você achou que você ia ser, assim, morta ou agredida? Ela falou, cara, eu sou professora, eu dou palestra adoidado pelo país, sabe? Tipo, eu circulo muito, nunca ninguém me abordou, nunca ninguém falou comigo. Não que isso não minimiza absolutamente nada do que ela passou. Claro, nada. Não, e continua sendo errado pra caralho o que os caras estão fazendo. Não minimiza em absolutamente nada, porque é muito violento o que eles fizeram com ela. Mas eu acho que tem um lance, assim, mais deles. Eles não têm tanto aparato, eles não tinham tanto aparato de conseguir realmente fazer um atentado contra um inimigo deles. Mas um dos membros, que era administrador do grupo, que era o. Eu esqueci o nome dele, mas era André Kiu, eu acho, que era o apelido dele. Cara, depois da operação, ele falou, eu vou me matar. Ele postou no grupo e falaram, se mata e leva os impuros com você. Ele pegou uma arma, saiu na rua, matou uma menina. Aleatoriamente. Isso é recente também, né? Isso foi ano passado. Inclusive, foi na época que eu tava recebendo a ameaça deles. Tá. Não lembro a cidade, não sei se era Bragança Paulista, mas ele saiu e eu lembro desse cara. olhou uma menina, acho que ela tava com uma amiga. Falaram que era a namorada dela, mas eu não sei dizer. Ele perseguiu ela, ficou assediando ela, até que um ponto ele pegou e atirou na nuca dela, atirou nas costas da menina. Ele foi perseguido e quando a polícia encurralou ele se matou. E essa é horrível, eu não lembro o nome dela, mas ela ficou 1 mês internada e ela morreu. Esse que é o problema, sabe? Sim. Tipo, isso deu uma escalada. Cara nos Estados Unidos, ou foi no Canadá, que jogou a van em cima das pessoas na rua? Eu esqueci o nome desse cara. É que tem o grande ídolo deles é o Elliot Rodgers, né? Que é um cara que... Eu não lembro quantas pessoas que ele matou nos Estados Unidos, mas é um cara que gravou vídeos falando muito dessa filosofia do incel, né? Do celibatário involuntário. Meio que, tipo, as mulheres me devem. Eu tenho dinheiro, eu sou bonito, eu sou branco, mas ninguém transa comigo. Eu juro, é meio assim. E é meio que o ídolo deles, assim, né? O Wellington foi um cara que foi o pré-incel, que... Não sei se vocês lembram do massacre de Realengo, mas é isso. O Wellington, ele estudava nesse colégio, ele entrou nesse colégio lá em Realengo, no Rio de Janeiro. As meninas ele atirava na cabeça, os meninos ele atirava na perna. Então, assim, foi realmente um atentado misógino, sabe? E parece que a Polícia Federal descobriu ligações do Wellington com na época era o Homem Sanctus. Parece que... Eu não sei se eles de fato radicalizaram o Wellington, mas ele buscou contato ali. Então há influências, entendeu? É difícil, cara. É difícil existir. Na verdade, eu fiquei com muito medo durante as eleições, porque a vitória do nosso presidente agora, Jair Bolsonaro, eu fiquei pensando o quanto que isso está validando esse grupo, entendeu? O quanto que isso tá me colocando em risco. Eu não acho que eu tô em risco de vida, eu me sinto segura, na medida do possível. Mas também eu acho que o grupo também ele perdeu a força. Ele é muito ruim o grupo, sabe? Tipo, fez muita coisa durante muitos anos. Mas com um grupo muito ruim, eles conseguiram fazer bons feitos. Conseguiram fazer um barulho considerável. Bons feitos. Assim. Foram eles que ameaçaram o Anderson França. Sim. E o Anderson França ele cancelou uma ida dele na Flip. Não sei se foi 2017 ou 2018. Foi por aí.
Foram eles que ameaçaram também, eles fazem inclusive, isso. saiu do Brasil, né? Ele saiu? Não sabia. Acho que tem. Alguém comentou comigo essa semana, saiu do Brasil. Ah, não sabia. Mas. E assim, como que você mantém saúde mental? Olha, eu vou falar que assim, Eu bebo, né? Eu vivo. A minha saúde mental, assim como toda mulher brasileira, não é lá muito boa. Né? Mas, assim, o que aconteceu comigo, assim, referente ao meu trabalho, foi ruim, obviamente. Eu me senti mal, fiquei me sentindo culpada e tal. Mas, assim, não foi algo tão, assim, não fiquei realmente muito, ai, nossa, sabe, eu fiquei ansiosa, obviamente, mas já passei por pior, mas assim. Mas acho que, eu tô perguntando, não é nem nesse sentido, tipo assim, estar em contato com esse tipo de conteúdo e ver essas coisas, ver esses discursos, tipo, realmente tem gente que pensa assim no mundo. E as outras coisas que você cobriu também, né? O mundo, enfim, as mulheres de trabalho sexual, é um mundo super duro, super difícil, com histórias horríveis. Eu entendo pra caralho a importância de se relatar e falar sobre isso, de ter repórteres falando sobre isso, mas assim, como que você lida com esse tipo de informação no dia a dia e segue vivendo? É que eu sou muito sensível, cara, eu fico muito deprimida. Eu acho que não sei, eu acho que eu sou um pouco mais fria em relação a essas coisas, assim. Óbvio que eu sinto empatia, né? Algumas histórias que chegam até mim, algumas fontes que vêm falar comigo. Óbvio que não tem como você se sensibilizar em algumas coisas, né? Também não sou uma bruxa de coração gelado, mas, assim, desde 2014 e tal, eu acompanho muito também o grupo de neonazista, né? Tipo, eu acompanhei muito, assim, eu achei muito cara na internet, abertamente nazista. Então eu cheguei a fazer reportagem, sabe, falando sobre tretas neonazistas, tipo, expondo um pouco quem são esses neonazistas brasileiros. Recebi ameaças também em 2015. Tive que ir pra polícia, foi uma porcaria e tal. É difícil, cara, porque você meio que você tá fazendo o seu trabalho, né? Tipo, então você fica, nossa, é meu trabalho, eu gosto, mas ele tá me deixando nesse risco. Você fica meio ansiosa. E a respeito de prostituição e tal, óbvio que, né, também assim, eu fico muito incomodada quando as pessoas elas falam que eu sou grande defensora da prostituição, que a prostituição é o melhor trabalho do mundo. Eu não considero eu já peguei você numas tretas dessas no Twitter. Eu fico muito chateada com isso, porque primeiro que eu não acho que nenhum trabalho é bom, nenhum trabalho é empoderador. Eu sou jornalista, não sou jornalista feminista, eu sou uma jornalista, sabe? E eu acho uma falácia o papo de trabalho empoderador. Eu não concordo com isso e prostituição também não acho que é um trabalho empoderador. Acho que é um trabalho precário, que não tem organização, que é do interesse, inclusive, de pessoas cafetinas e cafetões e donos de casa de prostituição. É do interesse deles não ser regulamentado, por mais que as pessoas falem que seja, que interesse dessas pessoas não é. Eu acho que é um trabalho muito precário e eu acho que se você quer realmente que uma pessoa pare de se prostituir, que é algo muito válido, você tem que dar os meios para ela se empoderar. Não digo empoderamento marquinha bonitinho, acho que é um empoderamento do trabalhador, entendeu? Então, quando eu falo de trabalho sexual, assim, porque eu acho que tem que regulamentar e rever milhões de coisas que a gente tem aqui sobre trabalho sexual, eu tô falando disso, tô falando de organização e empoderação da trabalhadora e do trabalhador. Dar melhores condições para essas mulheres que estão nessa situação, para elas poderem, inclusive, sair dessa Exatamente. situação. Mas, cara, tem uma conhecida minha... Mas daí o discurso vira, rapidamente as pessoas entendem que você tá defendendo... Eu tô defendendo, que eu tô falando que prostituição é empoderadora. Eu não acho, cara, não acho nenhum trabalho, de novo, nenhum trabalho empoderador, entendeu? Eu acho que tem inclusive uma conhecida minha, Santuza, ela escreveu até pra Vice já sobre prostituição. Ela é trabalhadora sexual lá em Minas Gerais, e ela falou uma coisa que eu achei demais. Ela falou assim, cara, eu não aguento mais as pessoas vindo aqui na zona de prostituição falando pra gente pintar pote pra fazer artesanato ou fazer curso pra ser manicure. Tipo, é isso que tem pra mim? Sabe? Sim. Tipo, é isso que tem pra prostituta? A gente vai ser manicure, a gente vai fazer pote... A gente vai fazer artesanato. Vai fazer artesanato, vai trabalhar de empregada doméstica? É complicado também, né? E empregada doméstica é um trabalho precarizado também, né?
Então é uma discussão muito extensa, assim, fico até meio receosa de falar, porque eu não sou trabalhadora sexual, nunca trabalhei com isso, mas eu acho que, assim, elas têm que ser ouvidas. E eu tento, o máximo que eu posso, mostrar esse ponto de vista delas, que eu acho que as pessoas pecam muito nisso, porque ou trata elas como vítimas, como burras que não sabem sobre o seu destino, ou tratam como... tipo, a mulher da vida fácil, sabe? Sim. Que não se importa com tem nada. valor algum, Eu acho isso horrível, sabe? Eu acho que tem que humanizar esse tipo de coisa. Humanizar a prostituta. Ou passa por uma invisibilidade também, né? Porque tem esse tipo, isso não deveria existir. Bom, parabéns. E aí? Existe? O que a gente faz com isso? Cara, roupinha que você compra na Forever 21 também não deveria existir, entendeu? Mas você não pode ignorar, entendeu? Sim. Complicado, cara. É bem complicado falar sobre trabalho sexual. O louco que em Berlim é muito pacífico, assim. As pessoas acham que prostituição é trabalho e elas defendem a união dos trabalhadores sexuais lá. Tipo, é legítimo, elas têm que se unir e reivindicar os direitos delas, assim. É um pouco diferente aqui do Brasil. Eu acho que tem uma questão de conservadorismo. Eu também, uma coisa, eu não acho que quem é contra a prostituição, eu não odeio essas pessoas, eu não acho que elas estão erradas. Eu acho que, inclusive, as pautas de quem acredita que o trabalho sexual deve ser reconhecido, com as pessoas que acham que prostituição não é trabalho, é só exploração, inclusive tem pautas muito em comum, que é o quê? Ajudar essas pessoas, empoderar elas, assim, conseguir fazer elas se juntarem, se quiser sair daquilo, sai, ter uma vida digna. Então, eu não odeio essas pessoas. Eu acho que elas me odeiam, mas eu não odeio elas. Eu já vi você sofrendo uns ataques no Twitter. É chato, cara, é chato, porque vem uns dados que não tem nada a ver com nada. Os negócios... Cara, prostituição é o que mais tem. Primeiro que todas as pessoas que vêm falar comigo de prostituição usam sempre uns dados que é uma expectativa de vida da atriz pornô. Tá. É um pastor que fez isso, americano. O que ele fez? Ele só fez a expectativa de vida pelas mulheres que morreram. Tipo assim, não é assim que você faz o cálculo de expectativa de vida. Ele só pegou mulheres que morreram e por vários tipos de coisa, não só porque morreram por causa de suicídio ou vício em drogas, porque isso tem a ver com pornografia. Não, são mulheres, vários tipos de mulheres que fizeram pornografia, que morreram por vários tipos de causas diferentes. Falou, a expectativa de vida da atriz pornô é menos de 30 anos. Não é assim, é muito desonesto esse tipo de coisa. E existe muita atriz pornô. E aí usa isso pra falar da realidade do Brasil, da pornografia. Eu acho isso má fé. E eu fico brava. Porque assim, cara, você é uma pessoa inteligente, sabe? Assim, não ofenda a sua inteligência mostrando esse tipo de dado que é um cara quem fez é um cara conservador e contra aborto. Sim. Que fez, e não ofenda a minha inteligência, que eu tô tentando aqui trocar uma ideia, sabe? É mais esse conflito, assim, que eu tenho, mas tá mais calmo agora. Tá. Mas esse é um assunto que você é apaixonada, pelo visto. Eu gosto muito, cara, porque eu acho que a sexualidade da mulher... Nossa, realmente virou outras coisas esse podcast, perdão. Mas eu já sei, não, tudo bem, eu vou voltar pra viagem na hora que a gente for encerrar, tá tudo bem. Me desculpem, ouvintes. Você veio ouvir um podcast levinho sobre dica de ir pra praia, né? Uma né? doida aqui, falando de sexualidade. Não, eu acho que é o seguinte, a sexualidade da mulher, ela é muito tolhida, assim, de todos os lados. Eu acho que o feminismo ajudou muito a gente conseguir se reconhecer como um ser sexual, nós mulheres, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem algumas confusões ali que acabam sendo um pouco conservadoras, que falam que, na verdade, a mulher ela não pode se expressar sexualmente, seja para ela mesma, para terceiros, porque isso, na verdade, ela tá sendo a favor do macho, do homem. Acho complexo isso, ou sabe? Ou ela tá sendo explorada. Eu acho que é difícil isso. E eu conheço muita gente... de garota de programa, a atriz pornô, a cam girl, ou menina que vende só foto na internet, que me falam o contrário, sabe? E não acho que é todo mundo que é assim, mas a gente tem que ouvir também essas pessoas, sabe? E, obviamente, nunca ignorar mulheres pobres, negras, que estão nessa situação, assim, que tem que se prostituir. Eu acho isso um problema, sabe? Claro. Mas eu acho que a sexualidade da mulher é algo, assim, ainda muito... que a gente tem que discutir muito e tal. E acho que é isso que eu mais sigo, porque eu tô um pouco cansada da mulher ser tratada
não ser tratada como um ser sexual, sabe? É meio que assim, a sexualidade da mulher sempre é contra ela. Então, ou ela é uma vítima, ou ela tá sendo explorada, ou ela tá querendo dar biscoito pra macho. Tipo, nunca é... A mulher nunca é agente do próprio prazer. Eu acho que é mais esse tipo de coisa que me incomoda um pouco, às vezes, em alguns papos no feminismo, assim, mas... Bom, temos muitos feminismos hoje também, muitos, né? muitos. Várias... Você pega no pé de uma feminista no Twitter também. Meu problema é transfobia. Eu acho uma Sim. merda isso. Acho uma coisa de idiota. E também... Eu acho uma coisa de idiota bizarra, assim. Bizarro e quando isso. eu fiquei sabendo que tinha a categoria das feministas que são transfóbicos... mas pelo amor de Deus, galera, né? Mas, enfim... Nem vou ficar assim, mas assim, eu acho uma porcaria transfobia, e eu acho uma porcaria também esse negócio de, tipo, eu acho até putafóbico, assim. De não querer ouvir a prostituta, entendeu? Tipo, eu vi uma menina li uma menina no Twitter falando, prostituta que atende em casa não tem que ser ouvida, porque é uma puta gourmet. Porra, mano. Você parece um reaça falando. Você parece tipo, um velho reaça falando. Não, puta gourmet, que é isso, cara? Olha, você tá falando que a gente não pode que a prostituição é a desumanização da mulher, e você tá desumanizando uma mulher que não, cobra é exatamente R$300. isso. Tipo, se você bota essa fala na boca de um tiozão, aí você... Mas a fala veio de uma menina. Veio de uma menina, assim, que, as mulheres importam. Mas assim, eu acho que tem que ser discutido, eu só acho que tem que ser discutido com civilidade, né? Eu odeio quando chegam pra mim e já começam a me chamar de libifem, porque não sei o quê, porque você é liberal, você é hipócrita. Pelo amor de Deus, sabe? Vamos trocar ideia direito, sabe? Tô sempre disposta a conversar, é isso que eu acho. Mas o trocar ideia direito é muito mais difícil do que parece, ainda mais na internet. Né? Completamente. No Twitter, então, meu Deus do céu, essa casa de louco. Eu tô sofrendo eu gosto muito de Twitter. Eu amo. Uso o Twitter desde quando começou. Meio minha sala de estar. Eu fui o módulo da internet, né? Faz todo sentido. E adoro, mas assim, tá especialmente tóxico de um ano pra cá. Sempre foi meio zoado, mas assim, agora tá assustador. Eu acho o Instagram pior, assim, juro. Juro mesmo. Eu acho o Instagram, assim, uma parada surreal de estranha. Mas Twitter é meio caso de louco. Mas eu venho do Tumblr, que é casa dos piores, assim. Eu amo o Tumblr. Agora não mais, né? Quer que se dane o Tumblr. O que aconteceu com o Tumblr? Aliás, sua conta foi apagada? Continuou? Não foi, porque eu não reblogava pornografia. Tá. Eu reblogava coisa esquisita, mas nunca rebloguei pornografia. Eu salvava só. Cara, sinceramente, eu acho que foi uma tentativa deles, assim, tipo, eles foram comprados, eu não sei por quem, não lembro. Eles foram comprados, acho que foi uma tentativa meio tipo, vamos aí, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. E o problema do Tumblr, o que eu achava de positivo no Tumblr é que realmente lá tinha muita pessoa, muita prostituta, muita atriz pornô, muita garota, muita camgirl, que realmente falava lá, relatava a experiência sobre a vida delas, e era um jeito muito fácil delas conseguirem trabalhar e ter grana, sabe? Porque era muito fácil das pessoas sacarem o trabalho delas e contratar serviços. Agora o Twitter, ele tá substituindo isso, o Twitter. Tem uma matéria tua sobre isso na Vice, né? Recente. Tem, que é um grupo, é uma página de Twitter chamada GP Guia Delas, que elas denunciam clientes escrotos que deram calote, ou que faltaram com respeito, ou só cara que passa trote. Eu achei legal, é meio de comunicação entre as GPs, entre as garotas de programa, pra falar sobre, olha, toma cuidado com esse cara, não atende ele. E elas expõem os clientes, assim, esses Tem que caras. expor mesmo. Eu sou a favor, sinceramente, assim. É meio legal porque vem muito cara, tipo, manda passar trote, tipo, você é puta, sei lá, eu te odeio. E as meninas falam, legal. Aí coloca lá no Twitter e os caras ficam morrendo de medo. Eu tenho mulher, sabe, assim. Eu acho legal, sabe? Homens, é maravilhoso. Tipo, os caras chegam e mandam foto de pau pra elas já. E eu adoro, as meninas falam assim, que isso, cara? Só porque eu sou prostituta você vai mandar foto do seu pau? Você quer que eu veja seu pau? Marca a hora. Eu cobro pra isso, amiga. Me paga, bebê, sabe? É muito legal. Essa coisa de homem mandar foto de pau é uma parada que sempre me deixou muito bolada, assim. Inclusive eu tenho filho e espero que eu esteja criando ele bem o suficiente pra ele jamais fazer isso. Unsolicited dick pic. Foto de pau espontânea é a coisa mais esquisita da face da terra. Mano, você acha que eu vou fazer o que com isso? Você acha que eu vou olhar e falar, nossa, que delícia, vambora? Nossa, vamos transar assim, agora. Tipo, não, sabe? Uma foto feia. Não funciona assim. Eu não, enfim.
Não, pelo fato de eu escrever sobre sexo, tinha uma época que... tipo, tinha uns caras que chegavam no inbox pra mim e falavam, você sabe como eu posso ser um ator pornô? E mandavam uma foto do pau. Eu assim, mano, eu sou uma jornalista. Eu não sei como você pode ser ator pornô. Tipo, eu não sou, não vai ser eu que vou te guiar esse lindo mundo, assim. Tipo, eu recebia umas fotos de pau, ai, meu Deus, uns pau tão feio, tão sujo, que eu ficava, meu Deus do céu, o homem precisa limpar o pinto. Viu, meninos? Dá doença, tá? Inclusive é o seguinte, é só um recado pros homens, mas eu acho que se vocês estão ouvindo esse lindo podcast, vocês estão um pouco mais limpinhos, espero eu. Se vocês não limparem o pênis de vocês, dá ferida. Se vocês não forem pro médico cuidar dessa ferida, isso pode desenvolver um câncer peniano. Isso gera o quê? Amputação peniana. Inclusive tem um dado de 2013 que são mais de 1.000 por ano por causa disso. Porque homem tem vergonha de ir no médico de pinto. Por causa de sujeira. Sujeira. A gente aprende desde cedo que tem que se limpar, etc, porque é mocinha, porque é menina, porque tem que estar limpinha. E vocês aí... Cara, não. Peguem um pouco desse lado feminino também. Mas eu acho que não só no Brasil, eu acho também, não sei, às vezes eu acho que os europeus também não devem limpar. Não, nem acho que preconceituosos. Preconceitos. Desculpa, eu queria fazer um gancho com viagem, eu acho que não deu certo. Perdão. Olha, eu tive uns namorados gringos, mas não era bem ok. Eu não acho que isso é um problema do homem brasileiro, eu acho que isso é um problema do homem. É do homem, é do homem. É do homem. Mas enfim, vamos voltar pra viagem. Eu tinha pedido no começo pra você me indicar alguma coisa de música. Alguma coisa que você escutou durante a sua viagem em Berlim, alguma coisa assim? Consegue lembrar? Cara, eu escutei muito funk, cara. Em Berlim? Cara, primeiro que assim, eu cheguei em Berlim, tava um calorzinho, massa, que ninguém esperava. Tipo, outubro foi ótimo, sabe? Teve sol, 20 graus, surreal, assim. Todo mundo tava meio chocado. Os alemão tava tudo, meu Deus, não está frio. Aí outubro o bicho começou a pegar, não tinha mais luz, porque é surreal. 8h30 da manhã não nasceu, já tá nascendo sol, 8h30 da manhã. E às 5 da tarde tá se pondo. 4h30 da tarde, assim, tá indo embora. E durante o dia tá nublado. Então, assim... Eu detesto isso aí. É deprê demais. O frio eu nem me importo. A falta de luz, assim, eu bebi. Eu bebi muito. Eu bebi muito. Confesso que bebi, Cara, eu escutei, juro, eu tenho um grande hit maravilhoso, que é de setembro, eu acho. Parado no Bailão, que eu acho que você deve ter ouvido. Tá, ouvi. Eu esqueci o nome dos caras, eu tô com muita vergonha. Não precisa, mas eles são Eu também não massa. sei, na real. Mas ok, Parado no Bailão. Mas não, eu escutei outras coisas, assim, eu escutei... Ai, cara, eu escutei mais música industrial, eu escutei Throbbing Gristle, não sei se você conhece. Conheço, mas isso é bem Berlim, hein? Isso é super. Tem um clima... Não é de lá, não é alemão, mas... Não, Throbbing Gristle é da Inglaterra, de Hull, da Inglaterra. Mas o clima é esse, Sim, industrialzão. Mas não, real agora, eu acho que a música que eu indicaria, assim, que eu realmente escutei muito em Berlim, na Europa em geral, foi Downtown, do Nego Galo. O véi vem dizer que vê Cristos e sereias, sei, previsto, sei, louco fudido, sei, não contar com isso, man, sei como lidar com isso, man, é meu trampo, dolo prejuízo, cola comigo, véi. Maldade em ninguém, onde eu tô tenho os irmãos, as gatas também, fumando um bom, tons do bem, que padrão, santo não tem porquê, não é ficção. Nego Galo é um rapper muito, muito, muito bom. Ele é de Fortaleza, ele participava de um grupo de rap chamado Costa a Costa, com o Dom L, o rapper Dom L. Ele lançou recentemente o álbum dele, Veterano, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E ele tem essa música que eu acho um hit incrível, chamada Downtown, que é um reggaezinho, assim, muito massa. E eu escutava aquele frio, assim, de Berlim. E aquela música do Nego Galo, quente pra caramba, assim. E me dava um calorzinho, assim, uma grande saudade do Brasil, assim. Eu curti muito. Então, acho que Pode Downtown, Nego Galo. Maravilha. Na Vice vocês estão gostando muito de rap nacional, né? A Vice eu acho que ela tem um histórico de sempre falar muito de rap nacional, né? Especialmente por causa do André Maleronca, né? Que é o editor-chefe, que fala de rap há muitos e muitos anos. Tem o Eduardo Roberto, Tubas, né? Que também é um cara que gosta muito, é envolvido. E a repórter Amanda, a Cavalcante, também
É uma pessoa que acompanha muito e acho que ela... Eu vi, tá fazendo um monte de entrevista. Ela, cara, eu acho que ela realmente reporta o que tá acontecendo no Brasil, assim, em termos de música, especialmente de rap e trap, assim. Então, acho que é um histórico da Vice de falar muito sobre isso, de falar muito sobre rap nacional, especialmente falar muito de rap de Fortaleza, né, mais do Nordeste. Eu não sei escrever sobre música. Não? Nunca passou por isso? Eu já escrevi. Eu já fiz entrevista com... acho que a primeira entrevista do Livinho foi eu que fiz. Tá. Eu entrevistei a Tati Zak já. Eu falei muito sobre funk, porque funk realmente é uma parada que eu gosto muito de falar, assim. Eu gosto muito de ouvir, eu sou muito fã de funk. Mas eu não sou muito boa com música. Eu acho que meu lance mais é falar de esses assuntos espinhosos, assim. E gosto muito de cinema. Tipo, cinema... Eu vi a entrevista que você fez com o Gaspar Noé hoje. Você gostou do filme? Eu amei o filme. Eu não sabia que o filme era uma produção da Vice. A Vice produziu, mas a gente não tem nada a ver com isso. Gente, a Vice lá. A Vice aqui. lá, assim, a Vice gringa. Mas sim, produziu. E aí a gente mandou uma mensagem pra Imovision, que é a produtora, e eles deram 10 minutos com ele, né, pra entrevistar. Foi no dia da pré-estreia, lá no Reserva Cultural. Foi doido, porque eu sou muito fã dele, eu realmente gosto. Eu não gostei muito de Love, mas esse clímax é muito, muito bom. Eu curti muito. E várias referências cinematográficas que eu, pessoalmente, sou muito fã, então foi legal, assim. Eu não sei se a entrevista ficou boa, mas eu gostei. Ficou, eu li. É um filme que eu não animei de ver, na verdade. É uma bad, né? É uma bad. E a festa que vira enterro. E eu não tô podendo com bad, cara. Eu tô muito sensível de alguns meses pra cá, assim. Tem umas coisas que tem uns gatilhos, me deixam muito mexidas. Mas é importante reconhecer esses gatilhos também e entender que, tipo, olha, agora eu não consigo lidar com isso. Eu sou muito fã. É que assim, eu não sei, eu sou toda esquisita, né? Eu sou muito fã. Cara, eu sou muito fã de coisas estranhas e que despertam maus sentimentos, assim. Eu não sei, eu gosto, assim. Talvez, assim, eu gosto muito do Gaspar Noé, gosto muito do Cronenberg e outros diretores, assim. Eu gosto muito do John Waters, que é um cara que eu acho muito foda. Acho que quem me acompanha no Twitter vê todo dia, eu falo muito bem do John Waters. Pra amarrar com viagem, então, você sabe que o John Waters tem um livro que é ele pegando carona nos Estados Unidos? Não sabia. Puta, como é que chama? Carpool, não... não consigo lembrar agora, mas eu tenho esse livro em casa. Me empresta. E ele passou um ano viajando pelos Estados Unidos de carona e tendo conversas bizarras com as pessoas dentro do carro. Com o americano médio, que é o tema dele, né? A esquisitice do americano médio. Quando que ele pediu carona? Foi tipo nos anos 70, 60? Anos 2000, agora? Agora há pouco. É ele velho já, Caramba. com bigodinho. Tipo assim, maravilhoso. Ele tem um puta senso de humor, é foda. Tá na minha prateleira, eu chego em casa te mando foto. Ele é um homem sem defeitos. Ele é demais. Nunca errou. Ele é demais. Eu gosto muito pra vocês dele. que não conhecem, vou deixar um link aqui embaixo também, porque eu acho que todo mundo tinha que conhecer. Sim, Pink Flamingos, por favor, assistam. Então, eu não dou muito conta. É bem pesado. Mas eu não acho é pesado, foda. mas é esquisito. Acho assim. foda. Eu gosto muito dele, assim. Eu gosto de coisas que despertam essas literatura esquisita. Eu não sei, eu tenho uma fascinação por isso, assim, sabe? Então o Gaspar Noé, eu consigo ver um filme dele, assim, porque eu acho, sei lá, fico muito atraída por isso. Maravilha. Vamos encerrar, então, porque eu já vi que o Raul tá precisando ir embora ali. Não? Ele tá ali no celular. Não, mas vamos lá. A gente fica, então, com o Negro Galo. Eu queria só agradecer, eu acho que é o primeiro podcast que eu sou convidada... Não, mentira, eu fui convidada a primeira vez pro Teologia de Boteco, que é o Cristiano Barba, um cara super legal, que ele me chamou pra falar de uma coluna minha, Crime e Castigo, que eu falei sobre crimes na ditadura militar. Eu falei da morte da Araceli e Ana Lídia. Esse foi o primeiro podcast que eu fui convidada, mas esse é o segundo que eu fui, eu tô muito feliz por isso. Obrigada a você por vir. Me desculpem todos vocês, eu não falei sobre viagem. Mas eu avisei lá na frente, hein? Se você ficou ouvindo até aqui o final é porque você gostou. Sim. Mas, não, obrigada a você. Eu fico o tempo inteiro vendo as pessoas que eu gosto, que eu sigo. Eu falo, como é que eu consigo encaixar essa pessoa aqui no podcast que é sobre viagem? Olha, você fez uma grande malhação para isso, mas eu agradeço muito mesmo. Sou muito sua fã. Rasgar seda, né? Rasgar seda. Né, bebê? Valeu. Vou rasgar seda. Mas obrigada mesmo. E reclamações, sugestões de pauta, por favor, vá no meu Twitter, Viene Empate, que eu estarei lá.
Teu Twitter tá aberto? Eu tava aqui na minha pauta, mas eu achei que teu Twitter era fechado. Eu fechei e abri milhões de vezes, porque entrava numas vibes, tipo, meu Deus, pessoas sérias estão me lendo e eu estou falando sobre cu. Mas aí, de repente, dane-se. Mas é o Twitter, é o fumódromo da internet. Sabe? Então tá aberto, tá tudo lá, tô reclamo muito, adoro, mas é isso. Viene empate, vamos conversar. Então sigam a Marie no Twitter, o link tá aqui embaixo na nossa descrição, tá bom? E enfim, você, ouvinte querida, que chegou aqui até o final com a gente depois de um monte de assuntos espinhosos, espero que você também tenha gostado. E não esquece de compartilhar o podcast com as pessoas que você gosta, tá? Isso pra mim é mais importante do que deixar o joinha aí. O melhor canal para fazer isso é o gaiapassarelli.com/podcast, onde estão listados todos os episódios e daí tem os links para seguir no Spotify, no iTunes, no YouTube, no Spreaker, no Google Podcast e etc. E a gente continua fora do Deezer. Para falar comigo, gaiapassarelli.com e @gaiapassarelli no Twitter e no Instagram. Ao contrário da Marie, eu gosto do Instagram. Esse programa foi gravado no Inova Brabitá com o querido Raul Leal, aqui em fevereiro de 2019. Até semana que vem. Subi a favela flor, minha donzela tem trança na cor. Dançando é sensacional. Desci a favela flor, é Deus quem zela, fé a vera. Eu vim das vielas de Dantal. Subi a favela flor, minha donzela tem trança na cor. Dançando é sensacional. Desci a favela flor, é Deus quem zela, fé a vera. Eu vim das vielas de Dantal. Eu vim das vielas de Dantal.